Além de mecânica quântica, você pode também pesquisar relatividade geral. A relatividade geral... O enigma da luz. É o Álvaro, né? Pela voz eu acho que é o Álvaro. Obrigado. Olha só. A teoria da relatividade geral, ela já não é restrito a corpos em repouso e movimento uniforme. Ela já vai abranger para corpos que têm aceleração, que estão acelerando. Ou desacelerando. E é ali que você vai estudar o que acontece com corpos de grande massa. O que eles perceberam ali? Eles perceberam que a gravidade não é como Newton achava que era somente apenas uma força gravitacional puxando os corpos para baixo. Só que eles não sabiam explicar. Newton não sabia explicar. Como assim ele vai puxar o corpo para baixo? Como assim? Então o que ele fez? Ele pegou e explicou como se fosse um tecido. Sabe o tecido aqui? Vocês conseguem ver o tecido? Sim, professor. Consegue ver? Aí você coloca o tecido. Imagina aqui um corpo aqui no tecido. Como é que ele fica quando um corpo está no tecido? Ele não vai para o fundo? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Ele não vai para o fundo, esse corpo? Não vai para o fundo? E tudo aquilo que está ao seu redor não vai junto com ele, porque se ele vai para o fundo, não vai junto com ele? Vai, né? Vai. Então, reparem que o espaço e o tempo, ele deixa de ser um pensamento que a gente acreditava, que Newton acreditava, que era uma grandeza somente física, e ele passa a ser uma entidade, ele passa a ser algo como se fosse tecido, entendeu? O pensamento é diferente na teoria da relatividade geral. Ele passa a ser um tecido. Como assim um tecido? É o tecido do espaço-tempo. Se eu tenho um corpo que seja leve como nós, a gente quase não tem gravidade. A gente não atrai as coisas para o nosso redor. Você atrai alguma coisa aí? Tem alguma coisa que você atrai? Como se fosse gravidade? Atrai para você? Não, você não é um planeta. Não. É um corpo de pequena massa. Não é pequena massa? Mas aí, o que acontece? Corpos muito pesados vão conseguir colocar no fundo essa entidade, que é a entidade do espaço-tempo. Por que é uma entidade? Porque ela vive modificando. Quando você coloca aquilo ali, aquele planeta, o tecido do espaço-tempo é curvado. E tudo que está ao seu redor tende a ir para junto dele. E é por isso que os planetas ficam em órbita. Girando em o tecido do espaço-tempo em torno desse objeto que é muito pesado. É como se tu afundasse um colchão e jogasse ali uma esfera e aquela esfera ficasse girando. Na peteca a gente chamava de borroca, né? Borroca. Professor, isso é como se fosse... Oi? Professor, é como se fosse o orbital de um átomo? É tipo isso? Aí isso. quando... Ah, tá. Tá bom, obrigado. Aí, por que o Sol... Os planetas giram em torno do Sol? Porque o Sol, como é pesado, ele curva o espaço-tempo e tudo que passa ali ao redor, né, tem que passar por essa curva que o Sol fez com... Ele curvou o espaço-tempo, porque ele é pesado, é como se fosse uma peteca afundando um colchão. O Sol afunda o espaço-tempo e tudo que passa ali fica girando em torno, com a trajetória do espaço-tempo criada pelo Sol. Isso que é gravidade. Qual é o novo conceito de gravidade? É a curvatura feita por corpos muito pesados, a curvatura do espaço-tempo. E o buraco negro, com uma massa muito grande, curvou tanto o espaço-tempo que engoliu a sua própria massa. Entendeu? Aí ele some. E tudo que entra ali dentro daquele buraco, causado por aquela estrela maciça e pesada, vai ser engolida pelo buraco negro. Essa teoria foi provada quando as pessoas vieram para o Ceará. Albert Einstein foi dormir, que não quis nem saber dessa experiência, porque ele já tinha provado matematicamente que acontecia, e as pessoas foram para o Ceará ver um eclipse, que era o momento que dava para ver a luz de uma estrela que fica perto do Sol, mais perto do Sol. A luz dessa estrela, quando passasse pelo Sol, essa luz curvava. Não é porque... Ah, professor, então a luz não se propaga em linha reta? Se propaga. Reta em relação ao tecido do espaço-tempo. E a luz se curvou. Continuou. É como se... Sabe quando você está de bicicleta e você passa por um buraco? Sabe? Você passa pelo buraco?
É isso que aconteceu com a luz. A luz estava numa trajetória do espaço-tempo, de repente encontrou o espaço-tempo curvado e fez assim, ó. Aí eles viram isso lá em Goiás. Olha, a luz fez a curva mesmo. Caramba, o que Einstein falou é verdade. O espaço-tempo ele se curva e a luz se curva também para ela. É verdade. Aí foi. E aí, Einstein, você viu? Se eu não, estava dormindo. Eu já sabia que ela ia se curvar. E foi isso que aconteceu, tá bom? Um resumão de teoria da relatividade geral, tá bom? Professor, muito obrigado. Bom, o que é o efeito fotoelétrico, gente? Gente, outro conteúdo que é desse tamaninho é o efeito fotoelétrico. Desse tamaninho. Só que é complexo você entender que a luz arranca as coisas do lugar. Quem é que acredita em Jesus aqui? Tem, acho que a maioria acredita em Jesus aqui. A maioria. Acreditamos em Jesus. Você não acredita que Jesus é luz? Não é isso que está dito? Ou você não acredita na Bíblia? Não está dizendo que, que Jesus é a luz? Então, Jesus, as pessoas não ficaram pegando em Jesus? Tocando na matéria? Não consegue acreditar nisso? Que uma hora ele era luz eletromagnética, se propagando, no outro discípulo, estava no lugar, as portas fechadas, de repente ele estava lá dentro. Uma hora ele era a luz a onda eletromagnética. Outra hora ele era a luz que as pessoas pegavam, luz matéria. Não acredita nisso? Então acredita na luz. Isso que acontece com a luz. Só que ela não é. Ela se comporta. Ora, ela se comporta como onda, ora, se comporta como partícula. Se ela é partícula, ela é capaz de arrancar as coisas do lugar. Se eu jogar agora mesmo uma pedra em determinado objeto aqui, aquele objeto vai o quê? Pá! Vai se mover. Vai ser arrancado daquele lugar. Estava no lugar, pá! Arrancou. A luz faz isso com os elétrons. A luz, ela pega... esse efeito considera que a luz é um corpúsculo. Esse comportamento que a luz vai ter é um comportamento corpuscular. Arrancar as coisas do lugar é um comportamento corpuscular, como dizia Newton. Mas, na atualidade, a luz ela não é considerada como corpúsculo. Ela é considerada como fóton. Antes era chamado de quantum. Daí vem física quântica. A luz se comportando como quanta. A luz se comportando como quantidade. A luz se comportando como corpúsculo. A luz se comportando como matéria. Arrancando as coisas do lugar. Arrancando elétrons dos lugares. Então é isso que ela faz, gente. Por isso que o nome é fotoelétrico. Um fóton arrancando elétron. Então olha só. Uma questão que um fóton arranca elétron. Tá certo essa questão? Um fóton arranca elétron? Estaria certo? Sim ou não? Sim. Sim, fóton é luz. Um fóton arranca elétron. Em prováveis posições, efeito fotoelétrico nas instalações, discreta partícula. Seu momento é incerto, sendo agora uma onda contínua é certo. Preste atenção. Um fóton arranca um elétron, um efeito fotoelétrico. Mas olha só o que está escrito aqui na questão. Está dizendo assim, um fóton tem a capacidade de arrancar prótons, tá certo? Um fóton tem a capacidade de arrancar fótons. Um fóton tem a capacidade de arrancar prótons, tá certo? Sim ou não? Como é que é o nome do efeito? Efeito? Fotoelétrico. Ou é efeito fotoprotélico? É efeito fotoprotélico? Não. Então, Não. o fóton arranca próton? Não. Não, né? Um fóton vai lá e vai arrancar o nêutron. É efeito fotonêutron? Fotoneutrélico? Fotoneutrélico? Não é. Um fóton arranca elétron, então tu vai marcar que a certa é fóton arrancando elétron e a errada é fóton arrancando próton e outras coisas. Uma outra coisa. O efeito fotoelétrico, para você arrancar elétron, qual é o material que você tem que utilizar? Qual é o material? Frequência? É frequência, sim, sim. Mas eu estou perguntando. O material. Qual é o material?
sal, Metal. você tem que utilizar o metal. Então, o efeito fotoelétrico ocorre com metal. Gente, esse é o efeito fotoelétrico estudado até agora. Tu entendeste? Quem sabe no futuro um fóton possa arrancar elétrons do seu corpo? Né? Ninguém sabe arrancar elétrons do seu corpo. Não sabe como é que vai estar o desenvolvimento da tecnologia, mas por enquanto você vai marcar que o fóton arranca elétron dos metais. Agora, bora ver se tem alguém aí que está sacando, que lembra de eletricidade. Por que o metal é mais fácil de arrancar elétrons? Porque o Porque ele é um metal... bom condutor elétrico. Porque ele é... Por causa do mar, Um bom mar condutor eletrônico. elétrico. Bom condutor elétrico. Os Por causa elétrons... do mar de elétrons. Por causa dos elétrons. Os elétrons dos metais são os elétrons que estão afastados do núcleo. Você entendeu? Os elétrons estão afastados do núcleo. Se ele está afastado do núcleo, isso quer dizer o quê? Que é fácil de você arrancar, a força dele é baixinha. Lembra que nós falamos em eletricidade, quando falamos de lei de Coulomb? Aquele elétron que está pertinho do núcleo, ele tem uma afinidade porque ele está pertinho. Então é difícil de tirar ele de lá. Esses elétrons que ficam pertinho do núcleo, você encontra onde? Nos materiais que são isolantes, plásticos, vidros, borracha. Você não consegue arrancar elétrons porque são elétrons fixos, estão perto do núcleo e a força elétrica é muito grande. É como se fosse, eu faço analogia, é como se fosse um casal bem estabilizado que já estão há anos e há anos e nada faz com que eles desgrudem um do outro. A força entre eles é muito pequena porque eles estão juntos num só coração. Agora, os elétrons livres, não. Os elétrons livres, eles estão afastados. Qualquer coisinha vai fazer ele sair. É o que você encontra nos metais. Então, por que é melhor? Porque os metais têm elétrons livres. Tem material que é mais fácil de tirar, tem metal que é mais fácil de tirar, e tem metal que é difícil de arrancar elétrons. Você entendeu? Tem materiais que é fácil de arrancar elétrons, mas tem materiais que é difícil de arrancar elétrons, metais mesmo. E é justamente isso. Imagina só, eu não estou lembrando um material que é fácil de arrancar elétron. Eu acredito que o cobre é fácil de arrancar elétron. Os elétrons são mais livres. O alumínio é fácil ou não? O alumínio, né, é mais fácil, mas tem um material que é utilizado como nos sensores do efeito fotoelétrico, esses sensores que fazem sensores de pessoas, né? Que as portas se abrem sozinhas, a lâmpada se abre sozinha, a torneira liga sozinha, sabe os automáticos? Que quando sente a presença de calor? Sabe o que é isso, não já? Já viste, né? Sim. Ele sente a presença do calor, acende. Isso é efeito fotoelétrico, tá? Por quê? Ele sentiu a presença da sua luz, que é o infravermelho. E o infravermelho não é uma onda de baixa frequência? Não é uma onda eletromagnética de baixa frequência, o infravermelho? Sim ou não? Comparado com ultravioleta, raio-x, raio gama, luz? Sim. Não é baixa frequência? Então é necessário você utilizar um metal. É necessário você utilizar um metal que seja o quê? Que tenha uma frequência correspondente à do infravermelho. Ou seja, um metal com uma frequência baixa. Para que eu consiga arrancar aquele elétron. Porque vamos dizer, se eu coloco, vamos dizer, o ouro. Que é difícil de arrancar elétron do ouro. Aí você coloca ele lá. Vou colocar, deixa eu ver aqui, um tungstênio. É difícil de arrancar. Aí você coloca aquele metal ali. Se você colocar o infravermelho, vai conseguir arrancar? Com baixa frequência? Você não consegue arrancar. Aí você tem que ir trocando de onda, troca para luz branca, troca para ultravioleta, raio-x, raio gama. Você vai trocando até você conseguir alcançar uma frequência de arranque. Tu entendeste? Cada metal... Professor, a frequência tem que ser a mesma ou tem que ser maior? Tem que ser igual ou maior. Quando é igual, o que vai acontecer? Ele excita o elétron vai sentir, e o elétron dá um salto quântico.
Tá numa camada. Quais são as camadas que você aprendeu em química? K, L, M, N, O, P, Q. Então ele excita e aparece numa outra camada. Acredita que isso é um teletransporte dos elétrons. Mas foi dito que essa mudança, o elétron está aqui, de repente aparece do outro lado. Aparece bem aqui. Isso é chamado de salto quântico. Na química, os professores, como não falam de teletransporte, né? Eles dizem que o elétron está numa camada e dá um salto. Uihi! Inclusive, Bohr disse que o elétron dava um salto quântico, né? Hoje percebeu que os elétrons eles estão em vários lugares ao mesmo tempo, dependendo da observação. São essas coisas que as pessoas não conseguem entender. Como assim? Onipotente, só o que é onipotente é Deus. Como é que o elétron está em vários lugares ao mesmo tempo? Gente, esse é o princípio do computador quântico. Informações através de teletransporte. As informações não só se teletransportam, elas podem estar em vários lugares ao mesmo tempo. Entendeu? Isso acontece. Até porque é luz, né, gente? Luz é luz. É luz. Então vamos lá. Ele não diz eu sou a luz do mundo, então tá aí. Aparecendo aí tudinho que ele falou. Através da física quântica e da relatividade. Eu sou o mesmo, ontem, o tempo para Deus não é. Justamente por isso que o tempo não existe, não é linear como a gente pensava. É como Deus falava. Então vamos lá, gente. Quero que vocês entendam uma coisinha. Então tá aí um metal, um fóton arrancando elétron. Lembrando que é só um fóton de cada vez. Poxa, eu estou apertando errado. Um fóton de cada vez para arrancar elétron. Ó, um fóton arranca um elétron. Ó. Tá vendo aqui? Um fóton arranca um elétron. Aqui eu tenho quantos fótons? 3 fótons. Que vai arrancar quantos elétrons? 3 elétrons. Isso é o efeito fotoelétrico. Entendeu? Então vou ler aqui alguns textos das questões de vocês. Tá? Vamos lá. Uma aqui, Hertz foi o cara que descobriu que a placa metálica, essa placa metálica acontecia algo diferente quando colocava uma luz de alta frequência. Como foi que ele descobriu? Hertz estava no laboratório dele fazendo experiências, e ele desligou todas as luzes, deixou só a de ultravioleta, que é invisível, acesa. A de ultravioleta. De repente, é como se um fio estivesse fora da tomada. E a lâmpada ligar sozinha. Ligou sozinho. Caraca, a lâmpada ligou sozinho, sem estar na tomada. Fosse a gente ia achar que era visagem, né? E ele foi lá e disse, não. Só acionou o circuito aqui porque tem ultravioleta ligado. Imagina aqui, ó, ultravioleta aqui, ó. Quando o ultravioleta ligou, ele arrancou o elétron dessa placa positiva e arremessou para a placa negativa. Quando isso acontece aqui, entra bem aqui na placa positiva, aí ele é arrancado bem aqui para a placa negativa, ó. Ó, foi arrancado para a placa negativa. Imediatamente vai se produzir corrente elétrica, sem precisar de tomada. Professor, somente... ele é arrancado para a placa negativa? Isso. Ele é arrancado. Gente, para ser arrancado, esse fóton tinha que ter a mesma frequência do elétron da placa? Sim, ou maior. Não, ele tem que ser maior, porque ele não tem que dar só um salto quântico. Ele tem que ser arrancado com velocidade. Como é que é o nome dessa energia que ele sai com velocidade? Ele tem que sair com energia cinética. Você entendeste? Tem que ter energia cinética. E outra coisa aqui, como é o nome dessa energia da luz? É chamada de energia do fóton. Chamada de energia do fóton. O elétron também não tem energia para você arrancar? Você não precisa de energia para arrancar o elétron? Sim ou não? Precisa de energia para arrancar o elétron? Sim. Precisa de energia. E essa energia, ela é chamada de quê? Essa energia do elétron é chamada de função trabalho, que é representada por essa bola cortada bem aqui.
é representado por função trabalho. Gente, pelo nome, alguém pode me dizer por que deram o nome da energia do elétron, da energia interna do elétron, eles chamaram de função trabalho? Alguém pode me dizer? Por que eles deram o nome de função trabalho? Por que trabalho? Porque realizam um trabalho? Por quê? É porque é como se, eu vou falar de forma popular. É porque dá trabalho para te entender. É porque dá trabalho para te arrancar elétron daí. Você necessita de um trabalho para arrancar. Entendeu por que eles deram o nome de trabalho? Se por um acaso a sua energia for abaixo da energia dele, o seu trabalho para arrancar não vai existir, porque a sua energia é insuficiente. Agora, se você tiver uma energia, se esse fóton tiver uma energia que ultrapasse a energia do elétron, ou seja, a função trabalho do elétron, o que vai acontecer? Se ultrapassar, ele vai conseguir arrancar e esse elétron ainda vai sair com velocidade, porque você ultrapassou o trabalho que era necessário para você arrancar. Por isso que o nome é função trabalho. Por que função trabalho? É o trabalho necessário para que um fóton arranque elétron. Então, o que é a função trabalho? É a energia necessária para que um fóton arranque elétron. O que é a função trabalho? É o trabalho necessário para um fóton arrancar elétron. O que é a função trabalho? É a energia necessária para que um fóton arranque elétron. Então, para que arranque elétron, a energia do fóton tem que ser maior ou igual. Se for igual, essa energia cinética vai ser quanto? Não vai existir. A energia cinética é zero. A energia cinética só vai existir se a energia do fóton for o quê? Maior. Ultrapassar o trabalho. Aí o elétron vai conseguir sair com velocidade. Preste atenção aqui, certo? Então tá aí o efeito fotoelétrico, tá? Gente, esse fenômeno aí que vocês estão vendo, eu vou ler aqui a prova de vocês. Esse fenômeno é um fenômeno que libera elétron ou que absorve elétron? Esse fenômeno. São palavras que você tem que... O problema da teoria é essa. São essas palavrinhas, né, que fazem errar. Esse fenômeno é para liberar elétron ou para absorver elétron? Bora, gente. O efeito fotoelétrico é para liberar e depois ele absorve. É isso? O efeito depois a outra placa absorve. O efeito... Não. No efeito fotoelétrico, a da placa é outra coisa, né? Já é eletricidade, deixa com eletricidade. Eu quero saber só do efeito fotoelétrico, do fóton arrancando elétron. É só para liberar. Então, isso. Se vier absorver elétron, apesar do elétron absorver energia, mas não é o caso do efeito fotoelétrico. O efeito fotoelétrico, a intenção dele é liberar elétron, é ejetar elétron, é o elétron sair. Então é liberar elétron, ejetar elétron, sair com velocidade o elétron. No efeito fotoelétrico, quem é que é absorvido? No efeito fotoelétrico, quem é absorvido? O elétron pela outra placa? Não. Esquece a outra placa. Não, energia, professor. Esquece isso daqui, ó. Esquece. Isso aqui não é efeito fotoelétrico. Esquece isso aqui. O efeito fotoelétrico, ele está só aqui, ó. Só é a função trabalho ejeção... que é absorvida para poder retirar o elétron. O elétron absorve a energia da função trabalho. A função trabalho é a energia do elétron, certo? Sim, ele absorve energia, não é? Ele absorve energia do fóton, gente. A energia da luz. O elétron é liberado e o fóton é absorvido. Entendeu? A luz que é absorvida, o fóton é absorvido e o elétron é ejetado. Entendeu como é que funciona, gente?
Agora, qual é a função trabalho? A função trabalho é como se fosse uma energia interna. Rapidinho. Fecha essa porta aí, por favor. Fecha. Então, olha só como é que funciona. A função trabalho é como se fosse uma energia interna. Ela não vai sair de lá. Ela não vai ser absorvida, não vai ser... Não, é a energia do elétron. Ela está ali dentro. É como se eu estivesse aqui, ó. Imagina que vocês são... tem vários alunos. Eu vou colocar bem aqui... diz aí uma pessoa forte e uma pessoa fraca aí. Uma pessoa que você acha que é forte, uma pessoa que você acha que é fraca. Pra você entender. Diz aí. Rapidinho. Pra vocês entenderem. Diz uma pessoa forte e uma pessoa fraca aí. Vocês podem dizer? Lula e Sérgio Moro. Oi? Não, daí da sala de aula. Fraco, eu, forte. Então imagina só. Imagina uma pessoa fraquinha. Aí tenta me empurrar, uma pessoa fraquinha. Aí tenta me empurrar, mas eu nem sinto porque ela é muito fraquinha. Uma criancinha tentando me empurrar. Eu não vou sentir. Eu vou continuar. Por quê? Porque eu estou dando trabalho para essa criança aqui. Esse é meu trabalho. É não deixar ninguém me arrancar. Entendeu? Só que chega alguém mais forte do que eu, que ultrapasse o trabalho que eu tenho, a energia que eu tenho, ultrapasse isso. Eu não posso ter trabalho, né, gente? Isso é errado. Mas só para te entender, você não pode ter trabalho. O que você tem é energia interna. Tá? Mas ele chamou essa energia interna de trabalho. Tá? O trabalho é uma energia externa. Você sabe que o trabalho é uma energia externa. Mas só para te entender, esse trabalho que ele está falando aí, essa função trabalho, é a energia interna do elétron. Se chegar alguém mais forte que eu, essa pessoa vai me dar mais trabalho, porque passou da energia que eu tenho. Passou do trabalho que eu tenho. Ultrapassou a energia interna que eu tenho. Tá bom, gente? Só que no mundo quântico, não é a força que manda. Não é a força que arranca. Não é quanto mais forte é, mais fácil é para arrancar. Quanto mais intenso, mais fácil é para arrancar. Não. O que vai determinar o arranque? É a frequência. Para você, no mundo quântico, para você arrancar elétron, quanto maior a frequência, mais energia ele vai ter. Certo? Beleza, gente? Tá entendido? Professor, então, assim, pelo que eu entendi até agora, pode ser tanto partícula quanto onda. Quando for onda, vai ter que ser a mesma frequência. E quando for partícula, vai ter que ter a mesma carga. É isso? Não, esquece carga. É isso, tudo é frequência. Tudo é frequência. Tudo é frequência, gente. O macete é esse. Tudo é frequência. O que determina o efeito fotoelétrico é a frequência. O que é frequência? É a vibração por segundo. Olha as frequências que nós temos aqui. Ondas de rádio. Tem uma baixa frequência. Ondas de TV, aí aumenta. A vibração vai aumentando por segundo. Infravermelho, aí já aumenta um pouquinho. Infravermelho. Aumenta um pouquinho a vibração por segundo. Aumenta a frequência. Luz branca tem uma frequência maior. Ultravioleta já aumenta mais a frequência. A vibração por segundo é maior. Raio-X aí aumenta mais ainda. Raio-X, a vibração por segundo aumenta mais ainda. Raio gama. Olha, você nem consegue ver, ó. Nem consegue ver tão rápido. Raio gama é o que tem maior frequência por segundo. Ou seja, o que determina o arranque não é a força, são as ondas. Quanto mais frequência for a onda, mais fácil é para você arrancar. Não tem a ver com carga, não tem a ver com força, tem a ver com frequência. Tá bom, gente? Beleza? Então, o arranque dos elétrons tem a ver com a frequência daquela onda. Tá entendido, gente, até aí, o efeito fotoelétrico? É só isso, basicamente. Sim, é só isso o efeito fotoelétrico. Não tem. Só vou continuar com a mesma explicação em outro slide. Mas basicamente é isso daí. Peraí que fiz alguma... Então, basicamente é isso daí, né, gente? O efeito fotoelétrico.
Então, nessa questão que eu estava lendo do Hertz, essa questão do Hertz, ele vai perguntar, né, como é que é o nome do efeito para liberar elétrons, bem facinho essa. E lembrando o seguinte, então aqui, gente, a gente vai ficar por aqui, na próxima aula a gente continua com essa revisão. Está aqui o efeito fotoelétrico, um fóton arranca elétrons, né, por isso se ele perde elétron, ele vai ficar positivamente, né? Está aqui a produção através do efeito fotoelétrico, a produção de energia, e ao invés do carro produzir fumaça, ele vai produzir água. Tudo pelo efeito fotoelétrico aqui. Então, aqui as considerações finais. Cada fóton, ele tem a capacidade de quê? De arrancar o elétron. Mas para isso ele precisa de quê? De uma energia mínima. Ou seja, uma frequência para cortar aquele elétron, que é chamada de frequência de corte. Frequência de corte é a frequência daquele elétron para poder arrancar. Ok? Então é isso aí, gente. Você precisa de uma energia mínima, uma frequência mínima para você conseguir arrancar elétron. E a fórmula é essa daqui. A frequência, ela é proporcional, é diretamente proporcional, ó. Frequência diretamente proporcional à energia. Quanto maior a frequência, mais energia esse fóton vai ter e mais energia ele vai conseguir liberar elétrons. Tá bom, gente? Formulem as dúvidas de vocês aqui para a gente comentar. Vamos aqui. Bom, uma outra questão também, ele vai perguntar qual é o nome do efeito. Tem uma questão bem aqui que eu passei para vocês, que é uma questão do cotidiano, que faz parte de física moderna. Por exemplo, qual é a melhor posição que um celular deve ficar para proteger melhor você, para quando você estivesse muito tempo assistindo aula? É bem facinho. O aparelho tem que estar o quê? Tem que estar afastado em viva voz, né, para não produzir tanto efeito em viva voz, para reduzir esses efeitos. Ok? É muito melhor você colocar afastado, apoiado em alguma coisa, do que usar fone de ouvido, essas coisas. É uma questão bem facinho para vocês. Aí ele vai perguntar bem aqui, ó, que é o efeito fotoelétrico, se é a reflexão de partícula, o efeito fotoelétrico. Vai refletir partícula? Ele reflete partícula? Tem nada a ver Não, com ele reflete elétron. Não reflete nada. Ele solta elétron. Isso, ele ejeta elétron, ele não solta nada. Isso é uma pegadinha, viu? Refletir é um efeito de ondas. Bater e voltar, isso é reflexão, mas isso não. Ele vai arrancar o elétron mesmo, ele arranca. Ele vai gerar partículas? Não, ele não gera partículas. Eles são geradas, olha essa daqui, essa que eu vou ler, viu? Não vou marcar essa, por favor. São atingidas por luz emitidas pelos olhos. Tá certo isso aí? Olha aí, ó. Refletem partícula de luz. Sim, essa questão ele não está falando de efeito fotoelétrico, não. Ele está falando uma questão que fala mesmo de luz. É uma questão que fala de luz. Por exemplo, aqui, ó, as crianças brincam de esconde-esconde, aí elas têm a brincadeira de colocar a mão no olho, né? Aí ele está perguntando sobre a luz. Por que ela não consegue ver o olho? É porque a luz sai do olho? Não, a luz não sai do olho, né? Aí isso é a luz como onda. Por que a pessoa consegue... Oi? A professora Kátia mandou mensagem, o link da Zoom dela no grupo. Certo. É isso aí, gente. Então a última é praticamente tudo que nós falamos aqui, tá aqui na questão, tá tudinho. E essa última aí, eu vou já finalizar, dessa da criança. Por que você não consegue ver? Como é que você consegue ver? Estou conseguindo ver vocês porque a luz bate e volta para os meus olhos e eu consigo interpretar o que eu estou vendo. Então, mais uma vez, como é que eu consigo enxergar? A luz bate e ela volta para os seus olhos e eu consigo enxergar. Esse é o efeito da luz sendo onda. Tá bom, galera? Então, por hoje é só.
Esta é a reflexão, uma reflexão, um raio em sentido está no mesmo plano que um raio refletido. Eletromagnético, uma partícula, outra partícula, a outra partícula, a luz, a luz, a luz, a luz, a luz, a luz, eletromagnética, a luz, uma partícula. Para terceiros, tá bom? Pergunte pra mim que eu vou poder ajudar, tá bom? Deus abençoe. Tchau, gente. Deixa eu dar o almoço das crianças. Alô, bebê!